verdade, aleluia. Meus irmãos, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, a nossa pastora. Aleluia, Deus. Nesta noite, eu já quero aqui convidar para estar assumindo a tribuna. Santa Igreja, a Santa e Gloriosa Paz do Senhor, o presbítero Wilson me fez esse convite hoje, agora, e vamos estar trazendo a palavra segundo o Espírito Santo vai falar nesta noite, porque nós sabemos que o poder está na palavra e não no homem. Nós sabemos que a unção vem do alto também, não da terra. Então, que a palavra do Senhor já está falando durante o culto e quem está ligado, possa ouvir o que o Espírito está falando. Nós vamos estar falando, eu acho que o Espírito testificou, que o irmão estava falando em casa, que eu estava ali procurando um texto e me veio o cego de Jericó. Então, nós vamos estar falando em Marcos, um pouquinho desse homem, e sabemos que o Senhor, ele tem falado muito nesse texto. E a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então vamos estar ouvindo o que Deus tem para a igreja nesta noite, para essa igreja que abre suas Bíblias no capítulo 10, versículo 46 ao 52. Amém? Se eu estiver um pouco atropelando aqui, os irmãos me perdoem, logo hoje eu trouxe a minha Bíblia pequena, E vamos estar aqui lendo e meditando na palavra. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podeis sentar. Irmãos, muitas das vezes nós nos encontramos numa situação difícil que vem o desânimo para nos parar, para ficar na beira do caminho, sem prosseguir. Muitas situações vêm na vida do crente, muitos se paralisam, muitos ficam dormentes, sem ação para continuar. Quantos estão tendo uma visão tão pequena que não conseguem enxergar com uma visão espiritual? E nós sabemos que tem coisas que, se nós não olharmos com os olhos espirituais, nós não vamos entender o que Deus está fazendo ou falando. Aqui nós temos um texto onde fala deste cego. Este cego diz que era Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Eu creio que ele já era cego desde o nascimento, Ou se não, ele foi cego depois, eu não sei. Porque ele está falando aqui somente que depois foram para Jericó. Isto é, Jesus saiu para Jericó com uma multidão de seus discípulos e a multidão, que estava ali acompanhada. E ali estava esse cego sentado na entrada de Jericó. E nós vemos que Jesus estava saindo, O cego estava na entrada da porta, que era a entrada da cidade de Jericó, e Jesus estava saindo da cidade de Jericó. E ali estava com seus discípulos e a multidão sempre ao redor de Jesus.
multidão, ele quer estar presente. E agora, este cego começa a escutar o murmurinho, porque onde tem multidão tem um falatório, né? Tem barulho. Onde tem multidão tem conversas. Então ali agora ele escuta dizer que Jesus está saindo de Jericó. E quando ele observa que é Jesus, o único que pode fazer ele sair daquela situação, ele não fica calado. Ele começa a clamar. E ele começa a clamar tão alto que incomoda a multidão. E ele começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada acontece. Só o povo que fica incomodado. E agora ele começa a clamar mais alto quando começam a repreendê-lo para parar, para que ele se cale. Quantas das vezes nós estamos com o nosso coração levando escorpião ao Senhor, clamando a Ele, gritando por misericórdia, quando estamos passando por um período difícil na nossa vida, e só Ele pode resolver, e a multidão fica incomodada com a nossa busca. Quantos estão incomodados com a sua perseverança, mas ele mesmo não tem a coragem de perseverar, não tem a coragem de buscar, não tem a coragem de jejuar, não tem a coragem de buscar pela madrugada, mas manda você se calar. Aqui este cego, ele começou a incomodar a multidão e se levantou um deles e fala: fique quieto que você incomoda. Como que nós estamos incomodando o mundo? Como que nós estamos incomodando o nosso inimigo? Aqui este homem começou a clamar e ele começou a incomodar. A tua busca está incomodando. Continua perseverando, não cale. Porque ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto. Uma coisa que a gente vê é que ele, por que ele não calou? Ele tinha uma visão espiritual que ele viu além daquele que o ser humano com os olhos naturais não viu. Ele viu que Jesus era o filho de Davi e não era apenas Jesus de Nazaré, o filho de José. Não, ele contemplou além, ele viu o espiritual, ele soube que Jesus era o filho de Davi e isso chamou a atenção de Jesus. Jesus ouviu o clamor daquele homem no meio daquela multidão. Isso quer dizer que ainda que tenha o mundo inteiro clamando, onde você estiver clamando, Jesus está te vendo. Deus está te ouvindo, porque a palavra de Deus diz que os ouvidos deles não estão tampados, nem a sua mão colhida para que possa salvar. Os ouvidos deles têm cuidado sobre a terra para ouvir a sua oração, o seu clamor. E muitos começaram a se incomodar. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aqui foi os discípulos que falou: levanta-te, ele mandou te chamar. Tem bom ânimo, venha, vamos te levar até Jesus. Como que Jesus quer usar alguém para chegar perto daquele que está à beira do caminho, desanimado? Deus quer usar você, Deus quer me usar para ir até aquele e falar: levanta-te, que Jesus te chama. Jesus quer te levantar, Jesus quer te dar ânimo, Jesus quer te dar força, Jesus quer te salvar. Não fique parado na beira do caminho, porque Ele te chama. Venha! O apóstolo Paulo falou que nós temos que ajudar uns aos outros até a vida de Cristo. Você está parando, irmão? Não pare não. Jesus é bom, Ele renova as forças, vamos caminhar junto. É bem isso que Ele queria dizer. Ele te chama. Venha, não fique parado. E aqui eles chamaram ele. E Jesus agora, pergunta. Jesus faz uma pergunta a ele. Depois que chama, olha que fala. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego. E disseram para o cego: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. É importante frisar aqui, irmãos, que o cego não pensou duas vezes. O cego pegou aquilo que impedia, lançou fora. Aquilo que era velho na vida dele, lançou fora. Porque aquela capa ali era uma capa que era autorizada, todo que mendigava pelo governo. Eles tinham aquela capa ali, quem passasse por eles
Porque agora Jesus te chamou de ser nova criatura. Jesus fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu creio que esse cego aqui já imaginou lá na frente, agora na minha vida vai ser tudo novo. Eu não quero mais essa capa, esse trapo, essa coisa imunda. Eu não quero mais lembrar do meu passado, agora eu quero seguir avante. Jesus está me chamando, eu agora tenho uma nova oportunidade, eu tenho uma nova vida. Eu creio que esse homem ficou muito alegre quando Jesus se importou com ele, quando Jesus mandou chamar ele. E agora quando ele chega perto de Jesus, olha a pergunta que Jesus faz para ele. Eu não sei se fosse nós, se fosse você, que ouvisse isso de Jesus, o que você ia pedir? O que queres que eu te faça? O que você pediria? Se Jesus perguntasse hoje para você, como ele através da palavra está perguntando, o que queres que eu te faça? 1000 coisas passam pela nossa cabeça, talvez espiritual, material, não sei, mas tem muitas coisas que a gente quer pedir. E se Jesus falar só uma, o que você prioriza na sua vida? O que você quer? E eu te darei. Agora aqui este cego não pisa 2 vezes. Ele fala, mestre, que eu vejo. Ele não tinha a visão natural do homem. Ele tinha uma visão espiritual, que ele chamou Jesus como filho de Davi, como mestre e Senhor. E aqui este homem, ele simplesmente fala, mestre, que eu tenha vista. E Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. Jesus não tinha que falar, vai, você está enxergando, não é assim que tinha que ser. Vai, você está enxergando. Mas a resposta de Jesus não foi essa não. A resposta de Jesus, vai, e a tua fé te salvou. Por que Jesus falou isso? Porque a cura física ele necessitava, mas a espiritual também. Então, como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, já foi dito aqui, aquele homem já confiou, já creu quando ouviu Jesus falar. E quando Jesus falava no meio da multidão, ele absolveu para ele. E agora Jesus tem o seu íntimo, que ele gritava com a sua alma, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus ali ouviu o clamor do profundo da alma daquele homem. Jesus poderia curar e ir embora. Vai, você está curado. Mas não, além da cura física, Jesus curou a alma daquele homem. Jesus trouxe salvação para aquele homem. Aquele homem ele poderia ter pedido tantas coisas, irmãos. Poderia ter pedido uma casa, uma mansão, riqueza, dinheiro, trabalho, não sei, porque aquele homem era miserável. Aquele homem estava na beira da estrada, estava na porta da cidade. Talvez alguém levava ele e colocava ali para ficar de manhã até a noite, para esmolar. Mas Jesus não quer que ninguém fique esmolando. Jesus quer que você se alimenta. Jesus quer que você se sacia. Jesus quer ver a sua felicidade, a sua estrutura. Jesus, ele quer o melhor para cada um de nós. Mas precisamos clamar com a alma como esse homem. Aqui Jesus, ele deixa bem claro. O que queres que eu te faça? O que queres que te faça? Essa pergunta está chegando aqui hoje para nós. O que você quer que Jesus faça na sua vida? Na sua família? Pensa ele no seu espírito aí. Porque este é um texto muito mais bem recheado da poderosa palavra do Senhor, cheio de poder, que aqui, nesse texto a gente vê a bondade, a misericórdia de Deus para conosco. Jesus, ele se importava com os povos, com os aleijados. Jesus se importava com as viúvas. Jesus se importava com a multidão e continua se importando hoje, que ele não mudou, é o mesmo e não mudará. Ele continua sendo o mesmo. Você não precisa somente crer, mas você precisa buscar, clamar,
gente ir buscar aqueles que estão à beira do caminho. Jesus está mandando a gente ir buscar aqueles que estão clamando, mas não pode, não tem condições de ir, porque não tem forças. Ele está mandando a gente ir. Busque, traga para mim, porque eu vou mudar a história. Eu vou fazer a diferença na vida dele. Mas tem que ter alguém para ir até essa pessoa. Então eu fico até aqui com essa pequena palavra mais poderosa. Que a tua fé vai fazer a diferença. O teu grito de clamor vai fazer a diferença. E Jesus vai enviar a resposta. Então peça nesta noite. Você está necessitando de força? Peça a Ele que Ele vai te dar. É sabedoria, Ele diz que dá também. É a salvação da família. Ele também tem poder para isso. Está alguém na beira da sepultura? Enfermo, Ele é a vida e a ressurreição. Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. Ainda que muitos pensam que este lugar está desta forma e a presença dele não está aqui, Ele diz que não precisa de multidão para Ele se manifestar. Precisa de verdadeiros adoradores. Precisa de alguém como esse servo que clama no fundo da alma para que Ele se manifeste. E nós estamos aqui clamando: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, nós te clamamos. Venha, responda-nos, completa a tua obra. Jesus, Filho de Davi, levanta aqueles que estão à beira do caminho. Levanta, porque nós precisamos que o Senhor socorre. É isso que Ele quer da sua igreja. Então eu deixo essa pequena palavra aqui e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Em momento nenhum ele deixou passar a oportunidade. Ainda que a dificuldade venha à nossa vida, Oh, aleluia. Jesus está sempre perto do nosso lado, está sempre ao nosso lado. Então nós não devemos deixar que a oportunidade vá embora, né? Porque a qualquer momento Ele vai parar e vai nos ouvir. E vai vir e vai nos ouvir e vai nos trazer ali aquilo que nós estamos pedindo a Jesus. Então não Aleluia. podemos desistir. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia. É o que nós temos que dizer sempre. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão da minha família, tenha compaixão dos meus filhos, tenha compaixão da minha parentela. Jesus, Filho de Davi, eu estou aqui, eu estou gritando. Aleluia. Eu estou chamando a atenção de Jesus. Glória a Deus. Portanto, ele gritar, ele chamou a atenção. E Jesus viu o grito, da necessidade ao qual ele estava gritando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus parou, porque algo diferente aconteceu. E foi lá e Jesus o curou. Que bênção. É assim que nós temos que fazer. Aleluia. Vamos parar de chamar. Vamos parar de orar. Vamos parar de jejuar. Vamos parar de colocar o nosso joelho no chão. Vamos parar de orar pela madrugada. Não. Vamos continuar. Uma hora Jesus vai ouvir. Uma hora Jesus vai ouvir, porque Jesus vai ouvir. E Ele vai trazer a bênção para a minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a sua família. Que Deus continue abençoando nossa irmã, que ouça essa palavra. Vamos colocar em pé. Vamos estar orando a Deus. Amanhã tem a consagração, estaremos aqui novamente. Amém? Deus querido santo, em nome de Jesus Cristo, aqui nós estamos diante de Ti, ó Pai, porque queremos que o Senhor está a nos ouvir. Aleluia. Queremos, Pai querido, que o Senhor está sentado no seu trono, porque a palavra vem certa. E se o meu povo me chama pelo meu nome, é o Senhor, Pai querido, que disse essa palavra para Salomão. E se o meu povo me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atendo o meu ouvido a oração que se fizer neste lugar aqui, na minha casa, na sua casa. É o lugar que você vai chamar por Deus e Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor, o meu clamor, e Ele vai trazer a bênção dentro da minha casa e da sua casa. Continua, Pai querido, continua nos alegrando, continua ouvindo a nossa oração, continua ouvindo o nosso clamor, continua, Deus, continua conosco neste lugar. Pelos olhos da fé eu profetizo, e um
Senhor. Eu profetizo esses lugares lotados. Eu profetizo esses lugares tomados. Eu profetizo um culto de libertação sexta-feira. Um barulho ensurdecedor neste lugar. Eu profetizo muitas vidas, muitos carros lá de fora. Pessoas entrando neste lugar para ouvir a sua palavra. É um culto de libertação onde muitos vão ser libertos neste lugar. Eu profetizo, porque eu creio que o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo o nosso clamor neste lugar. Aleluia. Assim, Pai querido Santo, continua conosco, nos dando alegria no nosso coração, na nossa família, os filhos, esposa, enfim, ó Pai querido, nós cremos. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Filho de Davi, tenha compaixão do nosso ministério neste lugar. Filho de Davi, tenha compaixão desse povo ao qual estamos ao redor dessa igreja. Assim, ó Pai querido, Santo de Israel, eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Ó Pai querido Santo, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Aí receba as bênçãos do Senhor, pelo amor de Deus, do nosso Pai. E a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre.